Eu gosto muito quando tu dizes que o universo traz-te os desafios e quando tu os ultrapassas, tu confirmas que realmente aquela resolução é para ti e que a queres, e então a partir daí abrem-se caminhos, a partir daí abrem-se formas de tu executares ainda melhor essa resolução. Não é necessariamente quando nós dizemos não, mas eu quero muito, dizer querer muito ou pensar querer muito é como para o universo isso não é suficiente. Tu tens que provar na matéria, concretamente, que realmente aquela resolução é para ti e que tu a queres. Depois abrem-se essas portas, depois chegam estas... Tu tens que vibrar aquela resolução. Tu tens que vibrar, tu tens que confirmar, tens que concretizar que aquela resolução é para ti. Ano novo, vida nova, e estamos aqui para falar hoje sobre resoluções do novo ano. É verdade, estas famosas resoluções, estas famosas decisões, estas promessas que nós fazemos para nós próprios e que na maior parte das vezes, eu diria 90 e muitos por cento das vezes, não vão descrever o nosso novo ano. Não vamos ser justos em relação a estas promessas que nós fazemos em relação a que queremos para nós no novo ano. Porque é que será isto? Vamos trazer aqui hoje algumas ideias de porque é que funcionam, porque é que não funcionam, como é que podem funcionar melhor, o que é que nós devemos fazer para observar-nos a desempenhar estas resoluções e para que consigamos decidir, mesmo que tenhas que redecidir, que consigamos avançar com base nestas resoluções de melhor forma, de uma forma mais alinhada com o nosso plano espiritual de vida. Então, Rodrigo, fala-nos um pouco sobre uma experiência que tenhas tido em relação às resoluções, porque principalmente uma que tu sintas que tenha funcionado para ti. Vamos começar pela positiva. Ok. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu este ano não fiz nenhuma resolução de novo. Aliás, já há muitos anos que não faço resoluções de ano novo. E, portanto, vou falar de uma resolução que não foi de ano novo, mas foi uma resolução que eu senti importante para mim e que resultou muito bem. Resolvi chegar à forma física que me sentia mais confortável. Não é que eu estivesse gordo, não é isso, não é que eu estivesse com problemas de saúde ou fosse considerado de risco, por exemplo, aqueles parâmetros médicos de risco cardiovascular, não era isso, sendo que eu estava no limite para ter essas questões e resolvi, antes de chegar a esse limite, ou passar esse limite, resolvi, lá está, a tal resolução, chegar à minha forma física que eu considero adequada. E pronto, e fiz esse percurso para que durante os últimos meses do ano de 2022 eu tive a fazer este percurso. É claro que é uma resolução que teve, digamos que, o seu auge nestes últimos meses, mas isto é suposto ser para ficar, ou seja, não é uma resolução que eu atinjo o meu objetivo e pronto, agora já posso voltar ao que era antes porque já atingi o meu objetivo. Então, desde o início, a ideia é que tu não foi no início de 2022 que colocaste esta resolução como um objetivo para ti e para o ano seguinte. Isto foi algo que surgiu de uma necessidade que sentiste mais ou menos na altura do verão. No final do verão, foi a partir daí exatamente. que tu colocaste dentro de ti esta necessidade e este propósito de avançar para perderes peso. O que é que tu sentes que te levou a ganhar peso inicialmente? Apesar de eu acreditar que já ser um processo, ou seja, já vem da pandemia e de uma série de outras coisas, não foi que tivesses ganho peso de repente, ou seja, foi algo que foi acumulando, que foi crescendo, sim. De todo. Eu, indo um bocadinho mais atrás, eu sempre fui
não é sempre. Eu era muito magro e depois, por uma questão médica, tive que tomar um medicamento que fez com que as minhas hormonas se alterassem um bocadinho e eu engordei bastante. E a partir daí foi um bocadinho mais complicado de gerir. Sendo que digamos que, como eu nunca tive muitos problemas em termos alimentares, eu estava à vontadinha. E digamos que também por uma questão de substituição. No meu caso, sinto que foi um bocadinho de substituição, ou seja, eu quando emocionalmente havia algum desequilíbrio, se calhar tinha ali aquele doce, ou não, eu não sou tanto doces, mas havia um conforto na comida e muitas vezes também por ocupar tempo. Eu não tinha nada para fazer, então vou ocupar um bocadinho de tempo a fazer aqui um lanchinho. Ou seja, era uma série de coisas que com o tempo, isto não foi de um dia para o outro, não foi de um mês para o outro, com o tempo foi acumulando e eu comecei a sentir-me Não é bem muito não bem. tens nada para fazer, é mais a questão do que é que eu vou fazer agora? Olha, agora vou fazer, antes de fazer não sei o que, eu vou fazer um lanchinho. Exatamente. E pronto, e também a minha família sempre se juntou muito à mesa, sempre a minha mãe, a minha avó, sempre cozinharam muito bem, portanto a comida tradicionalmente na minha família é algo importante, é algo que sabe bem, traz o conforto. A minha avó sempre me demonstrou o amor muito pela dedicação que faz a cada refeição. Nós, quando estamos no verão, aquilo que acontece é que temos a oportunidade de nos observarmos mais vezes despidos ao espelho. Ao espelho, quando passamos nas montras das lojas, quando entramos numa loja, quando fazemos isto, quando nos vemos nas fotografias. Quando o fato de bem do ano passado já não serve. Quando tiramos aquelas fotografias do grupo e pensamos, meu Deus, não me estou a reconhecer, não sou eu, não. Foi um bocadinho este impacto, certo? Ou seja, para ti. Sim. E explica-nos como é que tu resolveste, ou seja, a resolução, como é que a puseste em prática? Quais foram os primeiros passos? Como é que tu seguiste em frente? Bem, primeiro tomei a decisão de voltar à forma física a que me sinto bem, mas eu não o queria fazer custo que custasse ou de um momento para o outro tinha que cortava tudo ou punha-me no ginásio, ou seja, eu não queria que fosse uma solução de quase traumática que não iria resultar. Então eu comecei a usar as ferramentas que tenho, nomeadamente, por exemplo, a auto-hipnose, onde eu, com estas resoluções de como é que eu queria fazer este processo, fui em auto-hipnose, observar aquilo que me levava a fazer as refeições ou a exagerar naquilo que comia e trabalhar essa questão. Trabalhar as questões emocionais, as questões de ocupação de tempo, mas sempre com o objetivo de ser-se, ou seja, estar na forma física adequada, mas de forma saudável, nunca abusando em seja o que for, seja ou por medicação, ou por suplementos, ou por não comer de todo, ou até por fazer uma restrição tão grande que não me sinto confortável, porque se eu comia era porque gostava e não faz sentido eu deixar de comer. Faz sentido eu pensar da forma como devia comer. Ou seja, há aqui uma restrição que é importante e até bastante espiritual, mas não há o abuso oposto, ou seja, passar do 8 para o 80. E aqui o equilíbrio é importante. A forma como preparaste o teu percurso teve isso muito em consideração, certo? Portanto, sem não dúvida. foi que amanhã vou começar a fazer dieta, foi calma, vamos observar o que é que está a acontecer comigo, vamos observar o meu processo, vou conhecer-me nesta perspectiva, nesta vertente e vamos desconstruir esta situação e encontrar uma forma de chegar lá sem me agredir.
é fundamental nós nos conhecermos no processo. E não há uma fórmula certa para toda a gente. Ou seja, a fórmula certa é temos que nos conhecer. Exatamente. E é lógico que eu andei, agora com o senhor Google, isto é tudo muito mais fácil, lógico que eu andei no Google a ver todo o tipo de possibilidades para cumprir o meu objetivo. Lógico que sim. Só que depois eu tive que adaptar a mim. Então houve um processo interior de conhecimento, de quase de encontro comigo, de perceber porque é que eu estava a fazer isto. Ou seja, eu não estava a fazer isto porque tinha o feedback exterior, mas porque eu tinha um feedback interior, algo que me estava a deixar desconfortável a mim. Aliás, o feedback exterior não era de toda, não era mau, simplesmente eu não me estava confortável comigo. Então comecei a conhecer-me, usei a auto-hipnose, lá está, para me encontrar interiormente, para ressignificar muita coisa interior que precisava para encontrar a paz interior, para não ter que fazer as tais substituições, que isto é muito importante, é perceber o motivo que me levava a fazer para ressignificar, e depois eu fiz com que o meu caminho fosse agradável. O que é que isto significa? É lógico que eu tive que criar uma rotina alimentar que me permitisse chegar ao meu objetivo, mas não era demasiado restritiva, ou seja, eu nunca poderia comer nada daquilo que gostasse. Eu poderia comer. Então, para o fazer, eu que adoro cozinhar e que gosto de aprender coisas de cozinha, o que é que eu fiz? Foi aprender ou reaprender muita coisa. E pus-me a estudar a próxima refeição que eu podia estar à vontade. Então eu lembro-me de um clique que houve que no meu processo eu sei que, porque me conheço, isto não, pode não ser igual para toda a gente, sei que os hidratos de carbono para mim são piores. Portanto, eu vir-me mais para a proteína. E portanto, eu reduzi muito os hidratos de carbono, nomeadamente a massa, toda a gente fala da massa. E numa das refeições que eu tive com massa, massa de pacote, normal, eu estava a comer a massa e estava-me a sentir quase culpado, porque estava a comer, não estava a desfrutar aquela refeição, já que estava a fazer aquilo, tinha que ser algo especial. Então, qual é que foi o que é que eu fiz a seguir? Foi, das próximas vezes que eu vou fazer massa, então eu vou fazer a massa, desde a base. E foi isso que eu fiz. E procurei, pesquisei receitas de massa fresca, fiz a massa, moldei a massa, e a refeição que eu fiz a seguir de massa estava espetacular. E aproveitei, não me senti minimamente culpado, foi ótimo. Porque desfrutei daquela refeição. Isto é verdade com tudo, com doces, com bolos. Quando, por exemplo, deixei naturalmente de comer doces fora de casa. Porquê? Porque não sentia, aquilo não me compensava. Eu gosto muito, e isto é um exemplo muito prático, gosto muito de tarte de limão e de lima. Eu sinto que não sabe a limão e lima, então para que é que eu vou estar a comer isso? Então eu faço em casa, aprendi a fazer uma boa receita de tarte de limão e de tarte de lima. E quando eu como em casa, isso é que é boa. Ou seja, estou a desfrutar do caminho. Agora, o caminho, lógico, não foi sempre fácil. Então, no início, tive os meus percalços. Eu lembro-me que quando tomei a resolução, comecei a criar as minhas rotinas, logo a seguir fui convidado para um aniversário. O aniversário, aquilo ainda estava sol, eu sabia que ia ter uma mesa cheia, então lógico que não ia dizer que não ia por causa disso, não é? Não vou deixar de fazer as coisas que eu gosto porque me vou confrontar com coisas mais desafiadoras. Então eu fui, mas com uma consciência muito grande, que é, eu tinha tomado uma decisão
há relativamente pouco tempo, uma decisão que eu queria para mim algo diferente. Então eu sabia que o universo me iria pôr um teste em cima. Que o universo me iria pôr uma situação em que eu tinha que tomar a decisão. Então, queres isto para ti ou não? E essa festa de anos foi isso. Eu cheguei lá, comida fantástica, doces fantásticos, tudo do melhor. Conhecendo-me, eu comi, lógico, mas virei mais para a proteína. Lá está, como eu disse há pouco, a proteína para mim é melhor. Se eu não comi doces, lógico que comi, só que em vez de comer uma fatia que era um quarto de bolo, só comi uma fatia pequenina. E saí satisfeito. Foi desafiante, foi. Foi um teste do universo que eu sabia que vinha, vieram mais, mas faz parte do processo. E é quando nós fazemos este processo consciente, este processo de nos autoconhecermos, que se torna mais fácil perceber os testes e ultrapassá-los. Quando tu conheces os testes, o que tu queres dizer é, quando nós tomamos uma decisão, e é uma decisão assim com potencial para ser transformadora, o universo vai pedir para tu confirmares essa decisão. Só que ele não te vai perguntar, ele vai te colocar numa situação e vai-te... tu podes considerar que é um pôr à prova. E isto é no sentido de dizer, ok, tomaste essa decisão, vamos verificar se numa situação que... onde te comportarias contrário a essa decisão, se realmente vais manter e vais seguir a resolução que tomaste. É basicamente isto, certo? Portanto, não há... Exatamente. É só isto. Por vezes as pessoas sentem-se um bocado agredidas, sentem-se agredidas pelo universo, caso como, não me estão a facilitar o caminho. Não é uma questão de facilitar ou de dificultar, é uma questão de tomaste essa decisão, tens a certeza que a tomaste, tens a certeza que queres seguir por aí, então toma lá e confirma isso. E é uma confirmação para nós. Não é uma confirmação para o universo, é uma confirmação interna, é algo para nós sabermos que realmente aquela decisão faz sentido para nós. Porque se tu tomaste uma decisão e perante o desafio, perante o teste do universo, tu vais voltar atrás, então se calhar o caminho ou não é aquele, ou não é aquela decisão, ou não é agora, mas há Ou não é aquela forma. Não é daquela forma. Há alguma coisa que não está alinhada contigo. Aqui. Exatamente. E se calhar precisas um bocadinho mais, como tu falaste há pouco, da questão do trabalho de observação interior, de visualização, da auto-hipnose, para perceber primeiro o que é que está a acontecer contigo, para te encontrares neste ponto da tua vida, para que depois a forma como vais planear a execução dessa resolução seja mais alinhada contigo, com as tuas características, com a tua pessoa, mas também com o teu plano espiritual de vida, com aquilo que te trouxe cá. Eu, em relação aos testes, eu costumo dizer que os testes vêm exatamente para isso, para nós confirmarmos que é aquilo mesmo que queremos. Só que chega uma altura que é quase como, ok, o universo percebe que é isso mesmo que tu queres. Tu percebes que é isso mesmo que queres, porque ultrapassas os testes que se colocam à tua frente. O universo também percebe que é isso mesmo que tu queres e queres ir por ali, e depois organiza-se para te dar aquilo que tu precisas para. Eu gosto muito quando tu dizes que o universo traz-te os desafios e quando tu os ultrapassas, tu confirmas que realmente aquela resolução é para ti e que a queres, e então a partir daí abrem-se caminhos, a partir daí abrem-se formas de tu executares ainda melhor essa resolução. Não é necessariamente quando nós dizemos não, mas eu quero muito, dizer querer muito ou pensar querer muito é como para o universo isso não é suficiente. Tu tens que provar na matéria, concretamente, que realmente aquela resolução é para ti e que tu a queres. Depois abrem-se essas portas, depois chegam estas... Tu tens que vibrar aquela resolução. Tu tens que vibrar, tu tens que confirmar, tens que concretizar que aquela resolução é para ti. Então, resumindo aqui, já que falaste em aplicar estas ideias a diferentes resoluções, seja começadas no início do ano, seja começadas noutra altura qualquer, como foi a tua, o que é que nós temos aqui? Em primeiro lugar, nós precisamos perceber se esta resolução é para nós. E o universo vai-nos ajudar a fazer isso. E vai-nos trazer os tais testes, aquilo que nós chamamos os testes espirituais, que são nada mais, nada menos do que formas de tu confirmares a tua decisão.
E vais ter que confirmar essa decisão em diferentes desafios ou circunstâncias que possam ser desafiantes para ti, de acordo com a nova resolução que tomaste. Depois, a partir daí, tu vais ouvir e perceber se de facto aquela decisão é para ti, se aquela é a melhor decisão nesta fase, porque se tu não consegues ultrapassar esses testes, então se calhar não é a melhor decisão, ou não é dessa forma, não é dessa maneira, ou não é agora, ou ainda não te encontraste, ainda não te sintonizaste com essa necessidade corretamente. Às vezes nós temos que, para dar um passo em frente, há micropassos que nós temos que dar antes. Estes micropassos têm muito a ver com preparar-nos, com atualizar-nos ao momento presente e perceber o que é que está a acontecer connosco naquele momento. E a partir daí é que tu podes tomar uma decisão ou uma resolução de avançar. E isto é importante em qualquer resolução. Portanto, se nós, cada passa que comemos no ano novo, tomamos 12, uma resolução por cada passa, temos 12 resoluções e todas elas carecem deste encontro connosco, desta sintonização com o que se passa na nossa vida atualmente, para que possamos levar esse processo para a frente, para que esse processo possa funcionar para nós e, como o Rodrigo diz, que possamos aproveitá-lo. Não é só uma coisa que eu estou a fazer, que me estou a sacrificar, que está-me a custar imenso. Não, eu estou a aproveitar esse processo, estou a aprender com ele, estou a vivê-lo verdadeiramente. Porque certamente, Rodrigo, para ti, por exemplo, nesta questão da perda de peso, houve outras situações no passado onde tu também sentiste necessidade, mas que não funcionou para ti. Por exemplo, quando tu achavas que a solução era ir ao ginásio mais vezes, enfim, ou outras decisões que possas ter Claro tomado que no sim. passado. Claro que sim. Os exemplos que eu posso dar do ginásio, o problema sempre foi o manter. Porque eu, quando fazia a questão do ginásio, lá está, aquelas resoluções de que agora é que vai ser, e eu se calhar até conseguia no início, com muito esforço, muito sacrifício, só que chegava uma altura que tenho muito trabalho, hoje não dá. Ou vou de férias, depois quando voltar recomeço. Mentira, não recomeçava. E, portanto, o problema era continuar. Mas quando tentei, através da alimentação, a minha questão era sempre que eu passava diretamente para a restrição alimentar. Eu não me tentava conhecer, eu não tentava perceber o que é que me levava a ter o desequilíbrio alimentar. Eu não tentava resolver isso, eu não tentava fazer o caminho mais confortável para mim. Eu simplesmente avançava como para aquela pessoa resultou, para mim também resulta. E parece que nós, que... quando queremos uma coisa boa para nós, temos que nos sacrificar. Parece que há esta cultura, tu tens que te matar a fazer alguma coisa se queres realmente conquistar algo. Não é necessariamente isso. É óbvio que envolve restrições, é óbvio que envolve algum tipo de sacrifício, mas não pode ser um sacrifício a sempre. Tu não podes estar em constante ruptura energética, em constante sobrecarga, porque isso no processo não é esse, não é certamente esse. Se te encontras aí, o processo não é esse. Temos que reformular, temos que perceber o que é que podemos reajustar e readaptar para que o processo possa funcionar. Eu lembro-me também, e também queria partilhar aqui numa nota, digamos, se calhar menos bem sucedida do que o Rodrigo, porque Rodrigo, tu neste processo perdeste quanto? 10, 11 quilos. Que era aquilo, na realidade, aquilo que precisava, seja, se disseste ao início que nunca eu foste já atingi o meu objetivo. Sim. Aqui eu quero trazer outra ideia que também pode ajudar nesta questão das resoluções. Eu resolvi, também não foi uma resolução do ano novo, foi antes do ano novo, que no ano novo seguinte, portanto aqui em 2023, iria aprender uma nova língua. E na altura, ou seja, isto não era uma ideia impulsiva, era uma ideia que eu já andava a digerir há muito tempo. Não só que língua é que era, mas também onde é que eu iria aprender. E fiz muitas buscas online, porque não era uma língua que eu pudesse fazer aulas aqui em Portugal. Então, o objetivo seria fazer uma formação qualquer online. Então andei a ver vários sítios, os preços, os horários, que tipo de apoio é que davam, que materiais é que utilizavam.
Todas essas coisas, quantas vezes é que era por semana, portanto, tudo isso para tentar perceber se encaixava com a minha vida. E então encontrei uma escola, uma instituição que ensinava essa língua. E procurei no site, eu sabia que eles iriam abrir vagas para os novos cursos agora no início de 2023, no início do ano, e então inscrevi-me. Percebi que eles tinham as inscrições abertas e inscrevi-me. E quando me inscrevi, aconteceu uma coisa muito engraçada que foi, nós tínhamos que ligar, nós mandávamos aquela folha preenchida por e-mail e depois tínhamos que ligar para lá para pagar, que eu achei uma coisa um bocadinho anos 80, tens que ligar a alguém, ou seja, o pagamento não era automático, não havia uma forma de pagar online. Não era como uma Amazon ou um sítio qualquer onde as pessoas simplesmente pagam ou tem um NIB e a pessoa transfere. Não. Tinha que se ligar, fazer uma chamada telefónica para um país estrangeiro para pagar. E primeiro, todo o processo de preenchimento daquela simples ficha de inscrição foi um processo já de si doloroso. Porque os campos não davam, porque eu dizia lá para escrever a nossa profissão, eu não conseguia escrever a minha profissão, dizia para escrever a minha morada, eu não conseguia escrever a minha morada, depois tive que reajustar todo aquele PDF. E aquilo foi um processo que me custou, tanto que eu demorei 2 ou 3 dias para finalmente concluir todos os campos. E atenção que era uma folha A4, não era nada que era o início, portanto eu não tinha que escrever nada numa língua estrangeira, era basicamente algo muito simples, mas que me custou. Logo aí eu senti o tal desgaste, começas a sentir que há qualquer coisa ali que não está a fluir, mas enviei ficha. E depois esta questão de ligar para lá para pagar, liguei para lá num dia, a senhora não me atendeu. Ia para o voicemail. E eu não deixei voicemail. Liguei outra vez, também não deixei voicemail. No dia seguinte, ligo para o voicemail. Não atendeu. Até que eu escrevi um e-mail a dizer, olha, estou a tentar ligar, hoje é o último dia, digam-me uma outra forma para pagar, ou então digam-me outro número para ligar, porque não estão a atender o telefone. E não houve qualquer resposta. Ou seja, eu podia insistir e tentar ligar 30 vezes, sendo que cada vez que eu ia para o voicemail eu estava a pagar uma chamada internacional, ou podia simplesmente deixar as coisas por aí e perceber aquilo que a vida me estava a dizer, que era, Pedro, pode ser essa língua, até pode ser esse curso, mas não é com esta pessoa, não é nesta instituição. Porque esta instituição está a colocar-te um conjunto de barreiras que tu não estás a conseguir ultrapassar. E tens que ler isso em ti. E isto é muito... Aqui o que eu quero dizer é, quando nós tomamos uma decisão e sabemos e sentimos que é aquela decisão certa e encontramos uma solução, é como aquela solução espetacular. Porque aquele curso para mim parecia-me espetacular. Parecia-me que era o curso que eu andava à procura, por causa dos horários, por causa dos valores, por causa das vezes por semana. Ou seja, havia ali um conjunto de coisas que batiam certo. Mas depois chegar lá, de facto, não batia certo. E eu tive que me ouvir. Isto é uma coisa que custa. Isto é um problema que eu tenho. É uma dificuldade que eu tenho de quando meto uma coisa na cabeça que é daquela forma, tem que ser daquela forma. E por vezes não é daquela forma. Por vezes não é por ali. Mas estavas a ouvir-te há mais tempo? Ou estavas a ouvir-te? Não. Estavas a sentir isso há mais tempo, que não era por ali? Ou... Eu assim que vi aquele PDF, eu achei que aquilo era ridículo e comecei a sentir que aquilo não funcionava. E logo aí comecei a sentir esta sensação que é uma sensação que por um lado é um sinal, mas por outro lado é uma coisa que me incomoda verdadeiramente, que é a solução que eu encontrei, que eu achava que era perfeita, não é. Eu tenho que digerir primeiro este estalo na cara do único universo que me está a dar, e por vezes não é fácil fazer isto, e avanço e continuo a avançar com a minha ideia, e o universo vai continuando a dar umas bufetadas para ver se eu aprendo, para ver se eu tenho noção, mas não tenho. Então, e continuo, e já houve várias situações da minha vida, principalmente quando era mais novo, ou seja, houve muitas perdas exatamente por causa disto, porque eu não ouvia aquilo que o universo me estava a dizer, não é por aí. Até que o universo tinha que me retirar, não é? Ou seja, eu avançava, conseguia aquilo que queria, só que aquilo não era para mim, e como não era para mim, o universo tinha que me tirar.
Pronto, então havia aqui todo um conjunto de desconforto e de perdas que era perfeitamente evitável se eu simplesmente tivesse desistido da minha ideia logo ao início. Foi o que aconteceu com esta história da língua estrangeira. Eu só pensei para mim, eu vou ligar 2 vezes, se ela não me atende as 2 vezes que eu ligar, eu nunca mais vou ligar e esquece. Esquece isto. Depois logo se vê. E então o processo foi esse. Foi de encontrar com uma rejeição do universo, com a vida a dizer não é por aí, esquece isso, não vais por aí. E o que eu sinto que acontece, e para trazer um pouco esta história às resoluções de ano novo, é que por vezes nós tomamos decisões que claramente não são para nós. Aquela escola pode ser ótima para outras pessoas, e porque eu vejo as reviews que as pessoas fazem na internet e tudo, mas claramente para mim não é. Portanto, aqui há momentos em que eu posso querer fazer aquilo que funciona para as outras pessoas, mas claramente nós temos que ouvir, não funciona para mim. E temos que nos encontrar com esse facto. E quanto mais cedo nós nos encontrarmos com esse facto, mais fácil é a nossa vida futura. Porque se nós continuarmos a bater com a cabeça, vai doer. Não vai ser simples. E quanto mais cedo encontramos o nosso caminho. A verdade é essa. Como é que te sentiste depois de tomar a decisão que não era por ali? Senti-me estranhamente em paz e depois fui logo à procura de outras coisas na internet, de outras escolas na internet, porque senti que era o momento e até passei algumas horas a fazer isso e de facto encontrei. Mas foi interessante porque o meu processo de escolha foi muito mais calmo e muito mais, como tu disseste, à procura do feedback interior, que era ver o que é que tu sentes em relação a esta escola. Não vai só por uau, é espetacular, uau, parece, adoro os reviews, uau, acho que isto é um método que funciona comigo. Não, vai por aquilo que tu sentes. E acho que acabei por tomar uma decisão que ainda não sei se é certa, está um bocadinho em banho-maria neste momento, mas o meu processo foi muito mais o que é que eu estou a sentir. O que é que eu estou a sentir em relação àquilo, não só o que está escrito no site. Mas com muito mais paz, sem aquela ânsia de tem que ser agora, tem que ser esta. Sim, porquê? Porque eu sinto que também é um pouco, digamos, a vida, é o nosso plano espiritual de vida que nos está a dar um sinal interior. E o sinal interior é essa paz. Eu não estou em ansiedade, eu não estou em convulsão interna, eu não estou estressado, eu estou em paz. Se eu gostava que tivesse sido ao contrário, eu gostava. Eu também preferia que me tivessem logo atendido o telefone, eu tinha feito o pagamento e já está. Para mim isto era muito mais simples. Ia muito mais de acordo com aquilo que eu queria. Mas não foi isso que aconteceu. Então tenho que me reaproximar desta paz. Tem que ser algo que eu quero sentir, quero viver esse momento para perceber também como é que o universo fala comigo e como é que ele me transmite o que é uma decisão certa ou qual é que é a melhor altura, por exemplo, a parar. Quando é que nós temos que parar? Quando é que nós temos que pausar? Mas há aqui uma pergunta que se impõe, que é, ok, então umas vezes é um teste, outras vezes é para parar, ou seja, quando é que eu tomo uma decisão que, ok, o universo não quer que pare por aqui porque isto não é para mim, ou quando é que eu vejo que é um teste? Porque para mim foi um teste. Para ti não é por aí. E eu acho que eu ouço muitas vezes em consulta as pessoas a confundirem isto, que estão-me a contar alguma coisa, eu identifico logo como claramente é um teste e a pessoa identifica como isto não foi um sinal do universo para dizer que não era por aí. E como é que vemos isto? Olha, para mim a questão é, eu já quando começo, ou seja, eu tomo uma decisão e quando eu começo a movimentar na direção daquela decisão, eu já me começo a sentir mal. Eu já começo interiormente, é o tal feedback interno, é a tal sensação interna, há qualquer coisa no meu estômago, há qualquer coisa no meu peito que me está a pôr incómodo. Okay? Mas mentalmente a minha razão está-me a dizer, não Pedro, é por aí, não, isto é espetacular, isto é ótimo, vamos seguir em frente. Mas não é. Cada vez que há um entrave, eu tento ultrapassá-lo. Ou seja, eu não me
Eu não me fico pelo entrave. Ou seja, eu tento avançar, mas sempre que eu tento avançar, há outro. E depois há outro que ainda é maior, e depois há outro que ainda é maior, e depois há outro que ainda é maior. Então, não é uma questão só de teste. A vida está-te mesmo a dizer que não é por ali. Porque quando tu avanças, há sempre uma barreira que tens que ultrapassar. E tens que ultrapassar, parece que tens que fazer mais força. E cada vez tens que fazer mais força para ultrapassar. Isto é uma forma do universo dizer não é bem por aí. Um teste é uma coisa diferente. É uma situação que é montada para tu tomares a decisão de seguir com a tua resolução. É mais uma espécie de cenário. Não é bem que o universo te esteja a rejeitar. É a tua gestão que vai resolver o problema. Eu, neste caso, por exemplo, não era a minha gestão que ia resolver o problema. Eu podia insistir 50 vezes e se calhar até ia conseguir, mas o desgaste que eu ia ter por aquilo era claramente, assim, eu como conheço e lido com estes processos noutras pessoas e em mim, percebi imediatamente que é um entrave, é como se estivesse a dizer não, 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 não. Quando, por exemplo, no exemplo que tu disseste, eu cheguei a uma festa de aniversário e tinha comida maravilhosa em cima da mesa, basicamente o que o universo está a dizer é, escolhe o que é que tu queres comer, para ver se realmente Ou seja, consegues. para mim não me impossibilitou a minha escolha. Eu Exatamente. pude manter a minha escolha. Exatamente. Não houve nada que te impedisse de seguir em frente com a tua decisão. Aquilo que o universo te pediu foi, então vamos escolher novamente. Queres escolher? Já escolheste racionalmente. Então vamos escolher na prática. No meu caso não é nada disso. No meu caso não é por aí. Não é por aí. E não é por aí. Às vezes que eu tentasse me estava a dizer que não era por aí. E eu tenho um bocado de medo disto, e a palavra medo é um bocadinho certo, está certa aqui, porque eu no passado, eu ia até ao fim. O meu lado escorpiónico é que eu ia até ao fim, até conseguir exatamente aquilo que eu queria. E depois percebia, só depois de conseguir aquilo que queria, é que eu percebi que aquilo não era para mim. E isso tem um conjunto, isto é uma espécie de devastação. Não sabe bem. Essa é uma vitória completamente vazia. Claro. É uma vitória completamente negra, porque tu percebes que perdeste imenso tempo, que te desgastaste imenso e que aquilo que tu querias não te trouxe rigorosamente nada do que estavas à espera. E quando não é para ti, tu estás a ir buscar uma energia que não é tua, não encaixa com a tua. Certo. E eventualmente, além de sentir esse vazio que estás a dizer, eventualmente essa energia vai ser retirada porque há um equilíbrio energético que vai ser necessário. E tu sentes isso logo à partida. Essa sensação de vitória de vazia é exatamente isso. É quando tu lutaste tanto por ter uma coisa e te esforçaste tanto e insististe tanto e amarraste tanto naquele objetivo que o universo dá-te. Só que dá-te para tu perceberes que não é para ti. E logo a seguir vai-te tirar. Porque não é teu aquilo. Que foi uma coisa que tu conseguiste por um meio que não é legítimo. Não há uma troca de energia. Tu roubaste energia. Tu tiraste energia para atingir aquele meio. Então, o universo, por questões de equilíbrio, vai encontrar uma forma de reequilibrar a tua vida. Então vai-te tirar alguma coisa da tua vida. Sim, porque tirar não é necessariamente aquilo que tu foste buscar. Vai equilibrar. Sim, exatamente. Ele vai energia. equilibrar, mas ele não me vai tirar aquilo que eu fui buscar. Ele vai retirar energia, tudo é energia. Portanto, ele vai retirar numa área da minha vida que não é necessariamente aquela que eu tive a investir durante tanto tempo. E são questões dinâmicas energéticas que nós queremos trazer aqui para este programa do Contrato Cósmico, para este podcast, que ao mesmo tempo é um videocast, que ao mesmo tempo é um motivo de nós conversarmos e de estarmos juntos. Com este mergulho que nós fizemos aqui, que temos estado a fazer na questão dos propósitos, das decisões, das resoluções, das redecisões que nós tomamos, principalmente aquelas que são mais importantes na vida, quero também saber do teu lado quais foram as tuas resoluções de ano novo, principalmente aquelas que são mais importantes para ti, aquelas que queres mesmo fazer e como é que te estás a preparar para isso. Isso é algo muito interessante, certo, Rodrigo? Uma coisa que nós gostamos de saber e também de ajudar, e se pudermos partilhar algum conhecimento, estamos cá para isso. Por isso, deixa aqui nos comentários, seja do YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram, onde quer que nos estejas
a ver e a ouvir. Deixa-nos nos comentários o que é que tu sentes que é mais importante para ti avançar, qual é que é a tua resolução mais importante, quais é que são se já estás a fazê-lo, quais é que são as dificuldades que estás a passar, quais é que são as facilidades que estás a ter e como é que tu sentes que esta resolução encaixa na tua vida, ou seja, a pessoa que tu vais ser lá mais à frente, sentes que és tu essa pessoa, sentes que te vais tornar algo mais próximo de ti, porque isto é muito importante, porque o Rodrigo falou muito sobre isto, certo? Ou seja, tu sentiste, quando esta resolução partiu exatamente disso, eu não me estava a sentir eu próprio. Exatamente. Então, já não me identificava. Não me identificava. Exatamente. Então, a nossa questão para ti é exatamente essa, durante este processo vais-te conhecer melhor, vais-te encontrar mais contigo, vais-te encontrar com uma versão de ti que tu sentes que é mais verdadeira, que é mais genuína, que é mais original, que é mais próxima do teu verdadeiro eu. Isso é aquilo que nós te pedimos, te sugerimos que nos deixes aqui nos comentários, porque é importante falarmos sobre isso, é importante pormos cá para fora estas coisas e também analisá-las de acordo com estas questões das dinâmicas energéticas, da espiritualidade, da forma como o universo fala connosco, ouvirmos, ouvir essa conversa que nós temos com o universo. Rodrigo, obrigado pela tua partilha, por este exemplo espetacular que deste, real e sentido e completo. Acho que nós fomos a fundo aqui nesta questão neste caso, de perda de peso, podia ser de outros exemplos, podemos trazer também, noutra altura, outros exemplos de transformação, de mudança, de alinhamento com o nosso propósito espiritual de vida, mas o exemplo do terceiro sentido foi muito completo no sentido de ilustrar aquilo que nós queremos falar, que é a vida a falar connosco, que é quando nós lançamos um propósito, como é que nós obtemos o feedback da vida em relação a nós, para que nós possamos perceber como desempenhar esse propósito, essa resolução, essa decisão, ou como simplesmente abandoná-la. Portanto, Rodrigo, muito obrigado e até à próxima. Até à próxima. Obrigado. Eu sou o Pedro Correia e vou estar contigo a cada lua e trazer à tua vida estratégias, ideias, os segredos da forma como nós nos podemos alinhar cada vez mais com o nosso plano espiritual de vida. E se estás aqui comigo e com o Rodrigo, e também com os nossos convidados, que vamos trazer certamente alguns, é porque o teu processo de alinhamento espiritual consciente já começou. Se gostas e se gostaste deste episódio, partilha com alguém que possa precisar e já sabes que na próxima lua encontramos aqui novamente. Até lá.